aqui está a sua herança. A herança para o mais novo era 1/3 daquilo que o pai possuía, porque 2/3 ficava para o primogênito. A conta era feita que dividia o número dos filhos com o pai, e para o primogênito ficava a quantidade de filhos mais o pai. Então, se fosse 4 filhos, para o primogênito ficaria metade, e dividiria a outra metade para os outros todos. Só que quando nós entendemos essa passagem e começamos a olhar para ela, nós vamos ver que o pai, ele representa Deus, e que ele nos confiou uma herança. Essa herança era descrita desde o livro de Gênesis, porque no livro de Gênesis o Senhor, ele olha para o homem e fala: você vai governar sobre os animais, você vai governar sobre a terra. Nos foi dada uma herança, nos foi dada uma legalidade, nos foi dada a responsabilidade de cuidar da terra. Ao homem foi dada a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden. Mas quando o homem ele peca, ele está simplesmente falando: ei, eu não tenho mais o direito, porque aquilo que o Deus havia colocado em suas mãos, ele dá legalidade ao diabo. Tanto que quando Cristo ele toma a chave da morte, ele está falando. Quando Cristo morre e ressuscita, ele está dizendo: todo o poder está sobre as minhas mãos. Ele está falando, o elo que foi perdido pela humanidade, ele resgatou na sua morte, na cruz do Calvário. Ei, o preço já foi pago. Aquilo que nós estávamos devendo, a nossa cédula de dívida, os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário, onde o sangue foi vertido. É o sangue que purifica, é o sangue que lava, é o sangue que reme o homem de todo o pecado. E quando nós entendemos sobre esse jovem, ele pede herança, mas ele demora um certo tempo para sair da casa do pai. Ele já estava de posse da sua herança, mas ele continuava na casa do pai. Passa um tempo, ele sai de dentro da casa do pai e ele vai para um lugar distante gastar a herança que o pai havia lhe dado. Enquanto ele tinha a herança do pai, ele tinha uma roda de amigos. Enquanto ele tinha aquilo que o pai havia lhe dado, ele tinha pessoas que estavam aplaudindo ele. Enquanto o que era do pai ainda restava na vida dele, tinha pessoas em volta. Ei, o pai nos deu uma herança. O Senhor Jesus, ele deixou algo para nós. O que é a presença dele, é o Consolador. Sabe qual é a maior riqueza que nós podemos ter? É a nossa salvação. Sabe, o mundo, a prioridade do diabo é tirar a sua salvação, tirar a certeza da sua fé em Jesus, tirar a certeza que você irá morar no céu. E enquanto ele não conseguir tirar essa certeza, vão ter pessoas ao nosso lado que estarão falando: não tem importância. Não tem importância você estar longe da casa do pai. Não tem importância, o pai não está te vendo. Não tem problema, é só mais uma coisinha, é só um pecado, é só algo, não vai trazer mal. Mas a palavra de Deus, ela é pura, ela é santa, e ela vai nos dizer que o puro não se mistura com o profano, que a santidade convém à igreja de Deus. A riqueza que o Pai nos deu, ela não foi feita para ser gasta nas coisas deste mundo. O ministério que o Senhor Jesus colocou em suas mãos não foi feito para ser usado nas coisas seculares, mas foi feito para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Como assim? Você pode estar lá no teu trabalho, mas lá você vai glorificar o nome do Senhor também. Você pode estar lá na sua escola, mas lá você também será um referencial.
da presença de Deus. Lá também você será um referencial mostrando: ei, eu sou igreja, não é dentro do templo, mas é também lá fora. Porque para aquele menino gastar a herança do pai, ele sai do meio da casa do pai, ele vai para longe. Ei, no momento que você estiver fraco, no momento que a tristeza abalar o seu coração, no momento que o pé esmorecer e você vai achar que vai afundar, não deixe de vir à igreja, não deixe de adorar a Deus. Pelo contrário, se entregue, se rasgue na presença dele e fala: Pai, eu estou fraco, mas se o Senhor estiver comigo, eu não vou parar. Nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor nos prometeu. Nós não podemos trocar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós não podemos vender os nossos ministérios. Nós não podemos vender a herança que o Senhor Deus nos confiou. Sabe por que essa palavra falou tanto no meu coração? Porque aquele menino, ele tinha tudo. Ele tinha um alimento, ele tinha uma cama, ele tinha um lugar para repousar a cabeça tranquilo, ele tinha segurança. Mas o que ele fez é querer independência, querer tomar as suas próprias decisões. No português, claro, se achar dono do seu nariz. Ei, mas nós, aqueles que reconhecem o sacrifício na cruz do Calvário, nós não somos os donos dos nossos narizes, não. Nós somos servos do Senhor. Nós somos aquele escravo da orelha furada. Você ganhou a carta de euforia, você pode tomar as suas decisões, mas mesmo aqui, numa noite de domingo, antes da segunda-feira, você está nesta igreja para poder falar: creio eu, Senhor, toma os meus passos, Senhor, recebe a minha adoração. Sabe por quê? Porque quando nós entramos aqui e damos nossa adoração a Deus, nós estamos falando: sem ti eu não sou nada. Quando aquele menino está longe, é o momento que ele vai gastar tudo. Quando não tem mais o pai, não tem mais o auxílio, não tem mais a supervisão, é um momento que ele fala: agora eu tenho a minha independência. E ele se rebela contra o pai. Porque se rebelar contra o pai não é dizer não na presença, mas se rebelar contra o pai é longe também contra tudo aquilo que o pai ensinou. Já parou para pensar quantas vezes nós nos rebelamos contra Deus? Já passou para pensar quantas das vezes nós abrimos mão do chamado de Deus em nossas vidas? Tem um livro que ele é chamado Pecados Intocáveis, que ele vai falar que o pecado ele começa a partir do momento que o nosso dia se torna tão corrido que nós nem sequer pensamos uma vez em Deus e nem oramos em espírito. Nós nos idolatramos, nós colocamos a nós mesmos como objetivo principal de nossas vidas. Mas essa noite eu quero falar, começando para mim, o objetivo principal da nossa vida ainda é o Senhor Jesus. A base da igreja ainda é a rocha, que é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas é sobre ela que a igreja do Senhor está fundada. E o mais bonito, que lá longe de casa, aquele menino vai tornar-se assim. No versículo 17, vai falar: e tornando assim. Algumas traduções vão dizer: arrependemos. Tem outras que vão falar ainda mais claro: sendo comovido, ele viu o estado que ele estava. Sabe, o homem, ele não é capaz de por si só reconhecer o seu estado. Nós não vamos nos ver imersos ao pecado sozinho, não. Mas é somente quando o Espírito Santo entra em nossas vidas
que a luz dele ilumine e fala: ei, olha como você está, olha onde você está. E eu tenho para falar que hoje, no século atual, não tem pessoas se perdendo lá fora, não. Tem pessoas se perdendo dentro das nossas igrejas. Tem pessoas aqui em nossos meios que se acostumaram tanto a vir para o culto, que estamos vindo e durante um momento oferecemos algo que nós denominamos culto, mas que não é, porque o culto ele não começa aqui, mas ele começa no nosso dia. O culto não é simplesmente um momento que você coloca a oferta no altar, não, mas é toda uma preparação para nós ofertarmos a Deus. É como nós convivemos na nossa casa, é aquilo que nós falamos para aqueles que estão à nossa volta, porque se aqueles que convivem conosco não conseguem ver a presença de Deus em nós, imagina aquele que só frequenta a escola com você, que só trabalha com você, que só te vê 1 hora ou 2 por dia. Ele pode olhar e falar assim: você é uma pessoa de Deus. Mas o Espírito Santo hoje ele está nos convidando para uma reflexão. Como eu e como você estamos na presença de Deus. Porque tem muitas pessoas que deixaram de se alimentar com a comida que o Pai tem oferecido, e está se alimentando com a lavagem dos porcos. E o pior, estão dentro da casa de Deus, entram e saem do culto de qualquer maneira. Mas nessa noite eu peço que o Espírito Santo de Deus toque em nossos corações, porque o céu existe, o inferno também. Jesus ele está voltando e não é tempo de nós ficarmos de qualquer jeito. Quando aquele menino ele olha para ele, nós temos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele é aquele que pode mostrar ao homem seu pecado e fazer que ele se arrependa. O Evangelho de Jesus Cristo ainda é um evangelho de arrependimento. O Evangelho de Jesus ainda continua a ser o mesmo. Quando aquela mulher chega e ele fala: vai e não peques mais. Quando Pedro pega e as 3.000 pessoas se rendem aos pés de Jesus, antes elas viraram e falaram: ei, o que nós faremos? Pedro fala: arrependei-vos. É tempo de nós nos quebrantarmos na presença de Deus, é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós tornarmos assim. Sabe por quê? Paulo vai dizer: resplandece no que dormes, e Cristo te resplandecerá dentre os mortos. Você não foi feito para ficar dormindo. Você não foi feito para estar longe da presença do Pai. Você não foi feito para se alimentar com qualquer comida. Você foi feito para se alimentar da palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que nós estamos nos alimentando? O que nós estamos tomando? Será que nós estamos alimentando somente das séries da Netflix? Será que é da Rede Globo? Será que é somente das coisas desse mundo? Será que é somente dos estudos? Eu vou estudar ainda mais 4 anos pela frente, no mínimo, para formar na faculdade. Mas eu ainda quero falar para você essa noite: os anos que eu vou estudar, perto do tempo que eu gasto lendo a palavra de Deus, eles não valem para nada. Sabe por quê? Eu estou estudando para atuar 30, 40 anos. E quando eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo confirma em meu coração: não é para anos, é para a eternidade. Glória a Deus. Quando você abre e dobra, quando você abre a sua Bíblia, quando você dobra os seus joelhos, não é para uma melhor condição financeira. Quem prometeu riqueza para quem o adorasse foi o diabo. Para quem adora a Deus, ele promete a vida eterna. A palavra de Deus, ela é a mesma. Aquele menino não acorda, e ele
ele sai à casa do pai, e quando ele está entrando, quando ele está chegando, o pai está do lado de fora. Ei, as portas do céu ainda estão abertas. O Senhor Jesus está voltando, mas ainda está em Deus. Na hora que ele vê o pai, aí imagina aquele menino perguntando, e permita a imaginar: o que é que o meu pai está fazendo? O pai tem muitas riquezas, o pai tem muito ouro, tem prata, tem gado, tem novilhos, mas ele estava esperando o filho voltar para casa. Ei, nós temos um Deus, dono do ouro e da prata, um Deus todo-poderoso, mas Ele ainda está esperando você voltar para casa. Ele ainda está falando: filho, eu quero intimidade com você. E quando o menino chega, a primeira coisa que o pai fala é: coloca uma roupa nova. Roupa é sinal de santidade. A primeira coisa quando nós nos chegamos na presença do Pai que Ele fala é: santifica, anda em santidade, pensa em santidade, vive em santidade. E o mais bonito é, a gente pode falar para Deus: Senhor, mas eu sou pecador. Aí o livro de Apocalipse ele vai falar: bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque o sangue purifica de todo o pecado. Eu pequei, você ainda tem um advogado no céu, eu ainda tenho um advogado no céu. Não abra mão da sua salvação, volta correndo para os braços do Pai. Só que não é só as vestes, Ele também dá um anel. O anel é autoridade. Ei, aí as pessoas vão poder olhar para você e vão falar: mas não caiu, mas não pecou, mas não errou, mas não deixou o caminho. Você não vai falar nada, você só vai falar: o anel é a autoridade que o Pai me deu. O anel é o Espírito Santo de Deus. Ele dá autoridade para o crente. E sabe como a autoridade na vida do crente é vista? A partir dos frutos do Espírito. Quer ter a autoridade de Deus? Peça para Deus me dar os frutos do Espírito: o amor, a mansidão, a benignidade. Não é somente profetizando, não é somente falando em línguas, mas é estendendo a mão para aquele que está caído, mas é ajudando a viúva, é ajudando o órfão, é ajudando aquele que não tem. E é nisto que a presença de Deus se manifesta. Quando amardes uns aos outros, sabereis que sois meus discípulos. E a terceira coisa que o Pai manda colocar são as sandálias. Sandálias têm dois grandes significados. O primeiro é as boas novas. Que a partir do momento que você está na casa do Pai, você tem de andar as boas novas. Você tem de andar no caminho do Evangelho. Segundo significado é: quando um judeu ele perde as sandálias, ele está dizendo que ele está menosprezando aquilo que quem deu a sandália lhe ensinou. Mas quando o filho coloca as sandálias de volta, ele está falando: Pai, todo o controle é teu. Pai, a minha obediência é a tua vontade. Pai, os meus desejos são os teus desejos. Só que tem mais um personagem que eu quero destacar. Eu prometo que eu não vou muito além do horário. Tinha um moço, filho mais velho, aquele que tinha a maior parte da herança. Ele ficou em casa. Na hora que ele soube que o pai estava fazendo uma festa para o menino que havia voltado, ele se indigna com o pai, ele se enfurece e fala: Pai, como que é? Voltou ontem, o Senhor já está dando uma festa? O Senhor nunca deixou, nunca me deu um novilho para que eu matasse e festejasse dentro com os meus amigos. Aí o pai olha e fala: não fui eu quem nunca te dei,
Foi você que nunca soube aquilo que era seu. Tem pessoas que estão anos e anos na casa do Pai e não conhecem o Pai. É tempo de nós conhecermos o Pai. É tempo de nós termos intimidade com o Pai. E eu tenho uma prova bíblica para te dar. Porque tudo que nós pedirmos no nome do Senhor Jesus nos será feito. Mas se eu perguntar aqui esta noite, se tem alguém que Deus atendeu todas as suas orações, se uma pessoa levantar a mão, já é muito. Mas tem um homem que ele fez um livro com 7.320 orações e Deus respondeu a todas. O que é que está errado? É a forma que nós pedimos. Porque nós não sabemos pedir, porque não conhecemos o Pai. É tempo de conhecermos o Pai, porque quando nós conhecemos o Pai, a vontade do Pai é a nossa vontade. E quando nós orarmos, nós somente estamos tendo intimidade com Ele, e a vontade dEle será a nossa vontade. Só que eu tenho outra coisa para lhe dizer. Tem gente que está na casa e não tem o mesmo propósito que quem é da casa. Mas tem gente que está longe da casa que tem o propósito da casa. Como assim, Daniel? Olha a história de Daniel. Mais ou menos mais de 800 jovens foram levados cativos. A Bíblia só nos fala de 4. Olha, Daniel estava longe dos seus pais, estava longe dos sacerdotes, estava longe das entidades religiosas que ele fora ensinado. Mas quando ele chega na Babilônia, em Daniel 1:8, ele fala: e Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com os manjares da mesa do rei. Daniel estava na Babilônia, mas ele ainda tinha o propósito de quem estava em Israel. Israel estava corrompido, mas Daniel ainda tinha o propósito de Jerusalém. Sabe o que isso significa? Ele não tinha um propósito terreno, ele tinha um propósito espiritual. Não tenha um propósito simplesmente de uma denominação, de uma igreja. Não tenha um propósito simplesmente de uma mensagem que você viu no YouTube. Dobre os seus joelhos, abra a tua Bíblia e veja aquilo que o Senhor Deus vai lhe revelar. Não queira viver na superficialidade, mas se aprofunde na presença de Deus. Se alimente da fonte. E a fonte, você está com ela do seu lado, você está com ela no seu celular, você vê os versículos estampados em paredes, em placas de caminhões, em outdoors. Mas é tempo de nós vivermos a palavra de Deus. Porque aqueles 2 meninos, um saiu de casa e o outro estava em casa e não conheceu o pai. Mas Daniel estava longe de casa, mas mesmo assim ele sabia ao Deus que ele servia. Passam-se mais de 50 anos. Daniel 6:20. Mudam-se os reis. Daniel era conselheiro, ele vira um plebeu, um esquecido. Mas aí é necessário alguém que tenha a presença de Deus. Mandaram chamar Daniel. Entra o Império Persa, toma tudo. Daniel ainda é conselheiro. Daniel, tanto no palácio quanto fora do palácio, o rei Dário começa a dizer, beirando a cova dos leões, falando: Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha te podido livrar da cova dos leões? Daniel não era crente porque ele era conselheiro do rei. Daniel não era crente porque ele era plebeu. Daniel não ficou crente porque ele voltou ao palácio. Daniel era crente porque ele foi ensinado, porque ele conhecia o Deus que ele servia, porque ele tinha um caráter moldado por Deus. E quem
tem um caráter moldado pelo Espírito Santo, ele não volta atrás, mas ele continua olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus. Você pode estar longe de casa, mas se a casa, se os preceitos, se os valores do Senhor ainda estiverem em mim e em você, aonde nós estivermos, a presença do Senhor Jesus vai estar. Mas como será que nós estamos vivendo? Mas o que será que nós temos feito? Será que como tem sido a nossa vida? Peço para a igreja ficar de pé. Eu não podia terminar essa mensagem sem perguntar. Porque se fosse para colocar um título, eu falava: a decisão entre estar em casa ou ser da casa. E nesta noite eu quero perguntar para você: como está a sua vida com Deus? Eu quero lhe falar que o Evangelho ainda se trata de arrependimento. E o arrependimento começa quando nós olhamos para nós mesmos. E quem nos ajuda é o Espírito Santo de Deus. E nesta noite eu quero perguntar: se tem alguém que está olhando para si mesmo e está reconhecendo que está longe da casa e vê que é tempo de voltar, nós queremos orar por você e queremos te dar um braço para continuar nessa caminhada. Essa noite eu quero perguntar: tem alguém que quer voltar para casa? Tem alguém que quer entregar os seus caminhos ao Senhor Jesus? Por favor, não saia daqui esta noite sem ter certeza da sua aliança com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos criou, Ele é o dono de tudo, o dono de todos. E o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus está voltando para buscar aqueles que estão preparados, aqueles que estão vivendo uma vida de santificação, uma vida de renúncia, mas uma vida que o Pai está do lado falando: filho, não temas, eu estou com você. Então nessa noite eu quero perguntar novamente: tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Que quer voltar para a casa do Pai? Ou que quer fazer parte da casa do Pai? Eu peço para que você olhe para a pessoa do seu lado e faça também um convite a ela. Sabe por quê? Porque isso não se trata de estar aqui na igreja, mas isso se trata da intimidade com o Pai, da comunhão que eu e você temos com o Pai. Porque muito mais que nós estamos aqui um dia ou outro na semana, é quando nós vivemos o nosso dia a dia. Mas se não tem, eu peço à igreja que curve a cabeça, que eu quero fazer uma oração. Senhor,